6. Conheça o seu TDAH. Vamos começar com o conhecimento sobre o TDAH. Conhecimento é poder. Leia este livro. Tente se comprometer a arranjar tempo para isso. Fragmentei o livro em blocos fáceis de lidar, e você sempre poderá pular os quadros, listas, tabelas e gráficos e voltar a eles mais tarde. Estabeleça o objetivo de ler um capítulo ou alguns capítulos todos os dias, mesmo que de início só passando os olhos, para garantir que terminará de lê-lo. Se você tem um computador, BlackBerry ou relógio de pulso com alarme, tente programá-lo para lembrá-lo da leitura durante 15 minutos em um determinado horário, todos os dias. Explore as fontes de informação extras listadas em todo este livro. Onde aparece um livro ou dois, ou um artigo que possa responder a muitas perguntas comuns sobre o tema de que trata a página, você vai encontrar ali uma referência para poder recorrer à fonte quando tiver dúvidas. Encontrará também uma lista abrangente, separada por tema, nos recursos, no final do livro. Seja cético. Se você ler bastante, será capaz de decidir por si mesmo o que faz sentido no que lê. As informações no fim do capítulo 11 vão ajudá-lo a ficar mais bem informado sem desperdiçar tempo com a triagem entre informações incorretas, afirmações exageradas e mentiras rematadas. O que vai mal psicologicamente quando você tem TDAH? Pelo que sabemos, o que causa o TDAH é neurológico, está no cérebro, e hereditário, está nos genes. Como descreve o quadro informativo da página 88, a tecnologia de imagens cerebrais já está mostrando diferenças no desenvolvimento do cérebro daqueles que têm TDAH. Também sabemos, por meio de estudos genéticos, como estudos de membros da família biológica e até mesmo de gêmeos idênticos versus gêmeos não idênticos, que esse transtorno é altamente hereditário. A tecnologia de imagens cerebrais é um grupo de métodos por meio dos quais o cérebro vivo é escaneado para produzir imagens de suas estruturas e da atividade que está ocorrendo em seu interior. Os estudos têm mostrado que você provavelmente herdou o TDAH. 10 a 35% dos membros próximos da família de crianças com TDAH também têm o transtorno. Quando o pai ou a mãe tem TDAH, 40 a 57% de seus filhos biológicos também terão TDAH. Isso significa que, se um dos pais tem TDAH, há uma probabilidade 8 vezes maior de um filho vir a ter TDAH do que se eles não tiverem esse transtorno. Agora você pode se esquecer do que o fez ter TDAH. É tarde demais para mudar isso. Entretanto, saber o que anda errado enquanto o resultado dessas causas pode ajudá-lo muito especificamente a encontrar tratamentos e métodos de enfrentamento. A pesquisa que eu e meus colaboradores realizamos durante algumas décadas nos mostrou que o TDAH causa muito mais problemas do que poderia ser resumido pelos 18 sintomas do DSM-5. Esses critérios são usados pela maioria dos clínicos para diagnosticar o TDAH, no entanto, encontramos mais 91, listados no apêndice, que afloraram em muitas pessoas com TDAH. Isso certamente ajudou a explicar por que o TDAH pode ser tão difícil de diagnosticar. Mas o que significa essa abundância de sintomas? Agora que já os identificamos, como podemos usar essa longa lista para entender melhor o TDAH? Meu trabalho e o de outros têm mostrado que todos esses problemas parecem se agrupar em 3 categorias. O TDAH parece ser uma combinação de baixa inibição, baixo autocontrole, problemas com as funções executivas. Como você vai descobrir no restante do segundo passo, as 3 condições estão interrelacionadas. A baixa inibição conduz a um baixo autocontrole, e problemas com as funções cognitivas podem produzir 4 tipos diferentes de problemas de autocontrole. Atualmente, acredito que tudo isso recai no autocontrole. Entretanto, creio que você achará mais fácil entender sua própria versão específica do TDAH se examiná-la dentro da estrutura destas 3 áreas problemáticas. A seguir, temos uma amostra dos sintomas que recaem nessas categorias. Quantos deles você tem experiência? Baixa inibição. Acho difícil tolerar esperar, sou impaciente. Tomo decisões impulsivamente. Faço comentários sem pensar. Tenho dificuldade para parar minhas atividades ou reprimir meu comportamento. Quando devo fazê-lo? Baixo autocontrole.
Pareço não conseguir esperar uma compensação ou adiar fazer coisas que são vantajosas agora para trabalhar visando a um objetivo posterior. Tenho uma tendência a fazer as coisas sem considerar as consequências de fazê-las. Dou início a um projeto ou tarefa sem ler ou ouvir com atenção as instruções. Problemas com as funções executivas. Tenho pouca noção de tempo. Esqueço de fazer as coisas que deveria. Sou incapaz de entender o que leio tão bem quanto sou capaz, tenho de reler as coisas para captar seu significado. Fico facilmente frustrado. Esta é apenas uma amostra, mas acho que você provavelmente pode perceber, a partir desses exemplos, que baixa inibição significa basicamente que você tem dificuldade para parar pelo tempo suficiente para pensar naquilo que está prestes a fazer. Sem essa pausa, você não pode exercer muito autocontrole. Autocontrole significa qualquer reação ou conjunto de reações dirigidas a si mesmo e a seu próprio comportamento provável que o levaria a fazer algo diferente daquilo que seu primeiro impulso ditaria. Pense na inibição como sendo seu sistema de freio psicológico. Você coloca esse freio e se contém durante tempo suficiente para decidir se o cruzamento do qual está se aproximando está limpo e se é seguro ir em frente, e também até que ponto é provável ser conveniente aquilo que está pretendendo fazer. Autocontrole pode significar parar totalmente e esperar até o trânsito melhorar, mesmo que você esteja com pressa e preferisse tentar enfrentá-lo. Funções executivas são as ações autodirecionadas específicas que utilizamos para nos controlar. São as habilidades mentais que todos usamos para considerar nosso passado e então antecipar o futuro e direcionar nosso comportamento em sua direção. Os cientistas as dividem e rotulam de maneiras diferentes, mas as funções executivas em geral incluem habilidades como inibição, memória de trabalho, controle emocional, planejamento e atenção. Ao inibirmos o impulso de agir, recorremos a essas habilidades durante essa pausa. É importante saber que usar tais habilidades requer vontade e esforço. Elas não são fáceis e automáticas. Essas funções executivas nos ajudam a decidir exatamente o que fazer quando exercemos o autocontrole. Pense nelas como sendo seu volante. Há 5 áreas de dificuldade no manejo das atividades diárias. É mais fácil ver até que ponto a baixa inibição, o baixo autocontrole e os problemas com as funções executivas podem invadir sua vida se você examinar as dificuldades que eles causam nas seguintes 5 áreas principais. Assinale rapidamente quais destes problemas você sentiu para conseguir ter uma ideia a respeito de todas as maneiras pelas quais o TDAH o afeta. Área problemática 1. Baixo automanejo em relação ao tempo, ao planejamento e aos objetivos. Adio ou evito fazer as coisas até o último minuto. Tenho pouca noção de tempo. Desperdiço ou administro mal meu tempo. Não estou preparado para o trabalho ou para as tarefas a mim designadas. Falho no cumprimento dos prazos das tarefas. Tenho dificuldade para planejar antecipadamente ou para me preparar para os eventos futuros. Esqueço de fazer as coisas que deveria. Pareço não conseguir cumprir as metas que estabeleci para mim mesmo. Chego atrasado ao trabalho ou aos encontros marcados. Pareço não conseguir manter em mente as coisas que preciso me lembrar de fazer. Tenho dificuldade para me concentrar no propósito ou no objetivo de minhas atividades. Acho difícil acompanhar várias atividades ao mesmo tempo. Pareço não conseguir fazer as coisas, a menos que haja um prazo final imediato. Tenho dificuldade para julgar quanto tempo vou demorar para fazer algo ou chegar a algum lugar. Tenho dificuldade para me motivar a começar a trabalhar. Tenho dificuldade para me motivar a persistir em meu trabalho até realizá-lo. Não sou motivado a preparar antecipadamente as coisas que sei que deveria fazer. Tenho dificuldade para terminar uma atividade antes de iniciar outra. Tenho dificuldade para fazer o que digo a mim mesmo para fazer. Sou deficiente nas promessas ou compromissos que posso ter firmado com outras pessoas. Careço de autodisciplina. Tenho dificuldade para organizar ou realizar meu trabalho por sua prioridade ou importância, não consigo priorizar bem. Tenho dificuldade para lidar com meu dinheiro ou com meus cartões de crédito. Se você tem enfrentado um número significativo desses problemas, deveria estar bastante claro para você que o TDAH em adultos é um problema relacionado à capacidade de organizar o comportamento no decorrer do tempo para se preparar para o futuro.
Quantos desses problemas, as pessoas de sua equipe de tratamento podem chamá-los de déficits, você reconhece em si mesmo? Vem-lhe à mente alguns exemplos de sua própria vida? Área problemática 2, baixas auto-organização, resolução de problemas e memória operacional. Tenho dificuldade com a aritmética mental. Não consigo me lembrar do que ouvi ou li anteriormente. Tenho dificuldade para organizar meus pensamentos ou pensar claramente. Vencendo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade adulto 49. Esqueço o ponto principal que estava tentando abordar ao conversar com outras pessoas. Quando me mostram algo complicado para fazer, não consigo reter as informações, a fim de imitar ou fazê-lo corretamente. Não gosto de trabalhos ou atividades escolares nos quais eu precise pensar mais que o habitual. Tenho dificuldade para organizar meus pensamentos. Tenho dificuldade para dizer o que realmente quero dizer. Sou incapaz de sugerir ou criar soluções para os problemas como as outras pessoas parecem fazer. Muitas vezes, faltam-me as palavras quando quero explicar algo para outras pessoas. Tenho dificuldade para colocar meus pensamentos no papel, por escrito, tão bem ou tão rapidamente quanto as outras pessoas. Sinto que não sou tão criativo ou inventivo quanto outras pessoas tão inteligentes como eu. Ao tentar atingir objetivos ou realizar tarefas, percebo não ser capaz, como as outras pessoas, de pensar em tantas maneiras de se fazer as coisas. Tenho mais dificuldade do que as outras pessoas para aprender atividades novas ou complexas. Tenho dificuldade em explicar as coisas em sua ordem ou sequência apropriada. Pareço não conseguir chegar ao ponto fundamental de minhas explicações tão rapidamente quanto as outras pessoas. Tenho dificuldade para fazer as coisas em sua ordem ou sequência apropriada. Sou incapaz de pensar por mim mesmo ou reagir diante de eventos inesperados tão efetivamente quanto as outras pessoas. Sou desajeitado, não sou tão coordenado em meus movimentos quanto as outras pessoas. Sou mais lento ao reagir a eventos inesperados. Pareço não conseguir me lembrar de coisas que fiz ou de lugares onde estive com a mesma eficiência que as outras pessoas. Esta lista também lhe é familiar? Que problemas mais o atingem? Você pode saber por experiência própria que os adultos com TDAH têm problemas importantes com a organização de seus pensamentos e ações, a fim de atuar de maneira rápida e eficiente e pensar em muitas maneiras possíveis de se fazer as coisas ou superar os obstáculos que encontram em sua vida diária. Área problemática 3, baixa autodisciplina, inibição. Acho difícil tolerar esperar, sou impaciente. Tomo decisões impulsivamente. Sou incapaz de inibir minhas reações ou respostas a eventos ou a outras pessoas. Tenho dificuldade para parar minhas atividades ou reprimir meu comportamento quando deveria fazê-lo. Tenho dificuldade para mudar meu comportamento quando me falam sobre meus erros. Faço comentários impulsivos para as outras pessoas. Tenho a probabilidade de fazer coisas sem considerar as consequências. Mudo os meus planos no último minuto impulsivamente. Não considero eventos passados relevantes ou experiências pessoais passadas antes de reagir às situações. Não penso no futuro com a mesma frequência que as outras pessoas de minha idade costumam pensar. Não tenho consciência das coisas que digo ou faço. Tenho dificuldade em ser objetivo em relação às coisas que me afetam. Acho difícil enxergar um problema ou situação a partir da perspectiva de outra pessoa. Tenho facilidade para me zangar ou ficar furioso. Tenho reações emocionais exageradas. Não pareço me preocupar tanto quanto as outras pessoas com os eventos futuros. Não penso ou falo coisas comigo mesmo antes de fazer algo. Tenho dificuldade para realizar um julgamento judicioso em situações problemáticas ou quando estou sob estresse. Tenho dificuldade para seguir as regras em uma situação. Não sou muito flexível em meu comportamento ou em minha abordagem a uma situação, e sou excessivamente rígido na maneira como quero que as coisas sejam feitas. Sou propenso a acidentes. Tenho uma probabilidade de conduzir um veículo em uma velocidade muito maior do que as outras pessoas, velocidade excessiva. Com quais desses problemas você tem mais dificuldade? Consegue pensar em uma ocasião recente em que precisou lidar com eles?
Observe que esses problemas com a inibição não se aplicam apenas ao comportamento, mas também ao pensamento e às emoções. Por isso, a baixa inibição atrapalha tanto sua vida, se não consegue conter suas próprias ações, pensamentos e emoções para dar ao tempo e ao autocontrole uma chance de elaboração, você não será guiado para decisões que seriam melhores para seu bem-estar a longo prazo. Segundo passo. Mude o seu pensamento. Conheça e assuma o seu TDAH. Receber um diagnóstico de TDAH é como possuir um passaporte para uma vida melhor. Ele lhe dá acesso a medicações que vão ajudá-lo a se concentrar, perseverar, administrar seu tempo e resistir às distrações que o desviam daquilo que você deseja e necessita fazer. Estratégias para enfatizar seus pontos fortes. Ferramentas que podem ajudá-lo a compensar seus pontos fracos. Habilidades de enfrentamento que vão impulsionar seu sucesso em áreas específicas, desde o trabalho até o lar. Apoio de pares e especialistas que desejam que você realize seus sonhos e atinja seus objetivos. O restante deste livro lhe apresenta opções para conseguir cada tipo de ajuda, aonde ir, o que fazer, como usar os recursos disponíveis. Mas isso é apenas metade do que necessita para fazer com que o tratamento e o apoio funcionem da melhor maneira possível para você. A outra metade compreende conhecer a si mesmo e o TDAH que você tem. E, para conhecer o seu TDAH, você tem verdadeiramente que assumi-lo. O que quero dizer com aceitar o TDAH como parte de sua composição psicológica é assumir o seu TDAH. Se você simplesmente reconhecer o transtorno em algum nível intelectual distante, admitindo publicamente o diagnóstico, mas privadamente o rejeitar, continuará paralisado onde está. As pessoas que tenho visto reagir dessa maneira não abraçam o tratamento. Elas desperdiçaram tempo e dinheiro no diagnóstico e terminam com as mesmas dificuldades que sempre tiveram. Na verdade, acho que aceitar o diagnóstico pode ser muito libertador para os adultos. Eles não têm mais que fazer joguinhos com eles próprios, ou com outras pessoas, em que negam, desculpam, defendem, distorcem, manipulam ou evitam de outras maneiras aceitar o transtorno. Sou calvo, daltônico em cerca de 60% ou mais, não sou bem coordenado, não consigo desenhar ou pintar absolutamente nada, não sou muito inclinado ou talentoso para mecânica, sou musicalmente inapto, tenho agora de usar óculos para ler, estou com o cabelo quase completamente grisalho, o que resta dele, e percebo que o remanescente está migrando para o sul, para meu nariz e minhas orelhas, e estou desenvolvendo uma lenta mas progressiva fraqueza no lado esquerdo do rosto quando falo, entre outras inadequações psicológicas e físicas que com certeza possuo. E, apesar de tudo, sinto-me ótimo com tudo isso. Porque quando decidi aceitar essas limitações, meu pensamento seguinte foi: e daí? Ninguém é perfeito, grande coisa. Então, tenho de aceitá-las e seguir em frente com minha vida. Espero que você possa fazer o mesmo, ir em frente com toda a aprendizagem, amando, vivendo e deixando um legado que uma vida feliz e produtiva deve envolver. A felicidade só pode ocorrer se você se aceitar como é, e isso inclui o TDAH. Assumir o seu TDAH não tem de ser algo desmoralizador, porque, quando realmente o assume, você também pode concluir: e daí? Admita que tem esse transtorno, aceite o diagnóstico, assuma-o como assume outros aspectos de sua autoimagem, e então poderá realmente começar a trabalhar com ele e controlá-lo. Se você não tiver aceitado o fato de ter TDAH, não poderá conseguir todas aquelas coisas listadas no início do segundo passo, que devem ser os benefícios de se obter um diagnóstico. A aceitação de seu TDAH pode levá-lo a ser capaz de buscar ajuda. Discutir racionalmente o TDAH com outras pessoas. Avaliar que tipos de adaptações, se for o caso, você poderá precisar fazer no trabalho, na escola ou em casa. Adaptar-se à condição. Enfrentá-la, quando necessário. Em meus anos de atendimento de adultos com TDAH, passei a acreditar que reestruturar sua visão de si mesmo e de sua vida para colocar o TDAH no quadro está, na verdade, entre as mudanças mais fundamentais que você pode realizar para controlar o transtorno. É a única maneira que conheço de evitar que o TDAH domine, ou arruíne, sua vida.
Infelizmente, aceitar o TDAH como parte de você pode ser uma tarefa difícil, se tem estado tentando explicar seus problemas de alguma outra maneira ou se as pessoas vêm lhe dizendo a vida toda que não há nada de errado com você que não possa ser consertado com um pouco de força de vontade. Felizmente, mudar sua perspectiva sobre o TDAH não é um salto isolado que precisa dar. É um processo, você começa a conhecê-lo, depois a aceitá-lo e, por fim, será capaz de lidar com ele. Área problemática 4, baixa automotivação. Tenho probabilidade de tomar atalhos em meu trabalho e não fazer tudo o que deveria fazer. Sou propenso a fugir do trabalho mais cedo, se este for tedioso ou difícil. Pareço não conseguir esperar uma compensação ou adiar fazer coisas que são vantajosas agora para trabalhar visando a um objetivo posterior. Dou pouca atenção aos detalhes em meu trabalho. Não me esforço tanto em meu trabalho quanto eu deveria ou como as outras pessoas conseguem. As outras pessoas me dizem que sou preguiçoso ou desmotivado. Preciso depender de outras pessoas para me ajudarem a terminar meu trabalho. Pareço não conseguir fazer as coisas, a menos que elas me proporcionem uma gratificação imediata. Tenho dificuldade para resistir à urgência de fazer algo divertido ou mais interessante quando eu deveria estar trabalhando. Sou inconsistente na qualidade ou quantidade de meu desempenho no trabalho. Sou incapaz de trabalhar tão bem quanto as outras pessoas se não houver frequente supervisão ou instrução. Fico tolo, faço palhaçadas ou ajo insensatamente quando deveria ser sério. Que itens dessa lista lhe são familiares? Em que tipos de situações? Desconfio que você sabe como pode ser difícil persistir quando o que se tem a fazer é tedioso, requer muito esforço ou é algo demorado. Se você não consegue se motivar, como pode persistir? O TDAH deixa você dependente de gratificações imediatas ou de ameaças de consequências impostas por outras pessoas. Área problemática 5, baixas autoativação, concentração e prontidão. Sou facilmente distraído por pensamentos irrelevantes quando devo me concentrar em alguma coisa. Sou propenso a devaneios quando deveria estar me concentrando em algo. Dou início a um projeto ou tarefa sem ler ou ouvir atentamente as instruções. Não consigo apreender o que leio tão bem quanto deveria ser capaz de fazê-lo, tenho de reler os materiais para captar seu significado. Fico facilmente frustrado. Não pareço persistir em coisas que não acho interessantes. Tenho dificuldade para permanecer alerta ou desperto em situações tediosas. Sou facilmente excitado por atividades que ocorrem à minha volta. Não pareço manter minha concentração na leitura, em atividades administrativas, em aulas ou no trabalho. Fico facilmente entediado. Quais dos problemas precedentes o afetam? Como, em particular? Os adultos com TDAH acham muito difícil permanecer despertos, alerta, suficientemente estimulados e ativados para manterem a concentração quando as coisas não são interessantes para eles ou quando não há excitação ou gratificação imediata. Meus estudos recentes têm mostrado que 89 a 98% dos adultos com TDAH relatam ter problemas importantes nas 5 áreas que foram listadas, em comparação com apenas 7 a 14% dos adultos típicos da população em geral. Autorrelatos. Problemas com o manejo do tempo. Adultos com TDAH 98%. Adultos da comunidade em geral 0,8%. Baixa organização mental. Adultos com TDAH 89%. Adultos da comunidade em geral 11%. Problemas de inibição. Adultos com TDAH 94%. Adultos da comunidade em geral 7%. Problemas de automotivação. Adultos com TDAH 95%. Adultos da comunidade em geral 9%. Problemas de concentração. Adultos com TDAH 98%. Adultos da comunidade em geral 7%. Relatos de outras pessoas que conhecem bem o adulto. Problemas com a administração do tempo. Adultos com TDAH 96%. Adultos da comunidade em geral 9%. Baixa organização mental. Adultos com TDAH 84%. Adultos da comunidade em geral 7%. Problemas de inibição.
Adultos com TDAH 94%. Adultos da comunidade em geral 11%. Problemas de automotivação. Adultos com TDAH 84%. Adultos da comunidade em geral 9%. Problemas de concentração. Adultos com TDAH 99%. Adultos da comunidade em geral 14%. Estas 5 áreas problemáticas produzidas pelo TDAH nas principais atividades da vida adulta obviamente penetram diariamente em quase tudo o que você tem de fazer. O fato de poderem interferir seriamente em sua educação e em seu desempenho no trabalho deve ficar muito claro. Mas provavelmente está bastante óbvio para você como elas têm interferido também em seus relacionamentos sociais, incluindo relações amorosas, casamento ou convívio com um parceiro. Se você vem tendo problemas em lidar com dinheiro, dirigir seu carro ou criar seus filhos, consegue agora perceber como essas habilidades podem ser perturbadas pelo TDAH. Sem dúvida, é possível até mesmo perceber como estes problemas podem impedi-lo de tomar medidas de saúde preventivas e adotar um estilo de vida que promova seu bem-estar geral a longo prazo. Essas conexões apontam para a seguinte conclusão inevitável. O TDAH em adultos não é simplesmente um transtorno trivial da atenção. Em vez disso, é um problema relacionado com a capacidade de organizar o comportamento no decorrer do tempo para se preparar para o futuro. Às 5 áreas problemáticas no TDAH soma-se uma excepcional falta de visão do futuro. E essa, como você provavelmente sabe em primeira mão, é uma receita para o desastre na maioria das principais atividades da vida. O que você vai aprender nos próximos 3 passos que pode ajudá-lo enormemente é o seguinte. Os problemas que o TDAH cria têm mais a ver com não usar o que você percebe em pontos fundamentais de desempenho em sua vida do que com não saber o que fazer. Agarre-se a esse pensamento. Isso é importante não apenas para entender o TDAH, mas para ter convicção de que é possível melhorar sua vida, de que você não é estúpido, preguiçoso ou simplesmente não presta atenção. Você sabe o que fazer. Vamos ver como aprender a usar os dados que sabe quando deles necessitar.